acho que a principal coisa, eu olho pra mim, eu sinto muito orgulho daquilo que meus pais fizeram. Eu, sem modéstia à parte, eu realmente sinto muito orgulho daquilo que meus pais fizeram, porque no mundo de hoje, onde jovens estão tão perdidos, tão distraídos, onde estão banalizando aquilo que é felicidade, certo ou errado, a moral está sendo banalizada, eu olho para aquilo que meus pais conseguiram construir em mim, nos meus irmãos, e eu falo, eles fizeram um bom trabalho. Só que existe algo que Deus falou comigo. Nessa semana, eu nunca tinha visto ninguém falar sobre isso antes, e foi realmente o Senhor ministrou isso no meu coração. Meus pais, principalmente o meu pai é treinador. Então, ele me treinou. E ele continua me treinando. Ele fala que, às vezes, tem dificuldade de olhar pra mim, quando eu tô no palco, como filha dele. Ele não olha como se ele fosse meu pai. Ele olha como se ele fosse meu treinador. Então, eu desço do palco e ele, óbvio que, enfim, ele acolhe como pai, mas ele olha falando como um treinador. Você tem que fazer isso aqui, mudar isso aqui, mudar isso aqui. E ele fez isso porque ele enxergava o meu potencial. Ele sabia o homem extraordinário que ele era, que a minha mãe era, e eles falavam. A Júlia, desde muito nova, se comunica muito bem, ela gosta de falar, ela gosta de fazer isso, então eu vou pegar e eu vou transformar a Júlia naquilo que eu sei que ela pode ser. E quando eu descobri que eu estava com a Luísa, que é minha filha, e por ser uma menina, eu coloquei, sem perceber, a expectativa daquilo que ela iria e poderia se tornar. Então eu já comecei a pensar, não, ela tem que ser alguém grande. Ela tem que ser alguém extraordinária. Ela tem que fazer grandes coisas nesse mundo. Ela tem que ter habilidades e ser desenvolta e fazer grandes coisas. E o Espírito Santo me incomodou muito forte. E aí vem aquilo que ele falou comigo. Existem muitas pessoas machucando seus filhos porque elas querem repetir aquilo que deu certo com elas, que os seus pais fizeram com elas, com aquilo com seus filhos. Só sem entender que cada ser humano é um ser humano diferente. Júlio, o que você quer dizer? A pressão que meu pai colocou sobre mim, sem ela, eu nunca estaria aqui. Esse podcast nunca estaria acontecendo. Então, eu sei que essa pressão, ela doeu em mim, mas ela foi uma dor necessária para eu conseguir se tornar aquilo que Deus precisava que eu fosse. Só que eu sou alguém extremamente... Eu não sou muito sensível, eu não sou muito... delicada. Eu sempre fui muito mais durona, sempre vamos fazer acontecer. Enfim, então, eu era uma pessoa que tinha capacidade de aguentar mais... borrada no sentido de ter uma expectativa alta sobre mim, mais cobrança. Isso nunca me afetou emocionalmente. E como eu vejo hoje, aos 22, ainda muito nova, mas eu vejo que a pressão que meus pais colocaram, a responsabilidade, a expectativa alta, surgiu muitos bons frutos em mim. Eu olho pra minha filha e falo, se deu certo comigo, eu quero fazer com ela. Se deu certo comigo, eu vou repetir e vou fazer a mesma coisa com ela. Só que qual o grande problema disso? É que eu acabo idealizando algo para ela que eu não sei se é a vontade do Senhor para ela. E a chance de aquilo que fez muito bem para mim destruir a minha filha é muito alta. Eu vejo, por exemplo, mães que, no caso, vamos falar, avós, que chegaram para suas filhas e colocaram expectativas de que elas tinham que ser as mulheres mais lindas do mundo. E essas mulheres hoje se tornaram adultas elegantes, bonitas, que se arrumam. E elas colocam a mesma pressão que a filha delas, ou seja, a neta, tem que ser também a mulher mais linda do mundo. Por quê? Porque a minha mãe colocou essa expectativa sobre mim e me tornou uma mulher extraordinária. Então eu vou continuar fazendo com a minha filha porque, por mais que tenha doído em mim, não me matou e me tornou quem eu sou hoje. Então eu vou continuar colocando essa mesma pressão sobre a minha filha porque, da mesma forma que fez bem a mim, pode fazer bem a ela. Sem entender que a filha é um ser humano à parte, um ser humano individual e que tem a graça sobre ela e para ela. Então eu percebia que mesmo ela ainda na minha barriga, eu estava colocando uma expectativa de eu quero que ela faça, eu quero que ela tenha, eu quero que ela execute isso. Eu falei, caraca. E eu tô colocando porque eu sei que meus pais se colocaram sobre mim e deu certo, mas quem disse que é isso que a minha filha precisa ser? E se a minha filha for muito mais delicada, e eu quero que ela seja muito mais delicada do que eu sou, e se ela tiver outro propósito, e se Deus tiver preparado outro caminho para ela, então o Senhor me exortou em tirar o meu coração da expectativa do que eu quero que ela faça e colocar meu coração na expectativa de o que é que Deus preparou individualmente, exclusivamente para ela e me fixar nisso e não criar alguém para fazer coisas, mas criar alguém para ser. Ser humilde, ser doce, apaixonada por Cristo, ser alguém gentil, ser alguém amorosa. Então, e eu sempre fui muito apaixonada por performance. Meu grande nicho durante boa parte da minha vida de trabalho foi produtividade, performance. Então, é muito tentador ser levado pela performance, muito tentador ser levado por esse viés. Só que muitas vezes o que deixa filhos doentes são pais que prezaram e amaram muito mais a performance do que os filhos em si. Então, a primeira coisa que
que não é que meus pais erraram, pelo contrário, eu queria repetir porque na minha concepção eles acertaram. Sim. Só que o acerto deles em mim pode ser o que vai destruir a vida da minha filha. Uau. Aquilo que eles fizeram de certo comigo pode ser o que vai destruir o futuro dela, a identidade dela. Então eu falei, opa, eu preciso ajustar essa rota desde já. E, Júlia, qual que você está vendo que é o equilíbrio entre... você precisa treinar a sua filha também, mas você vai precisar entender que ela tem os outros gostos, mas tem coisas que ela precisa passar para ser uma pessoa forte, para ser uma pessoa madura. Qual que você acha que é a linha que separa um do outro? Eu acho que quando o nosso foco como pais, no meu caso como mãe, quando o meu foco deixa de ser sobre aquilo que ela faz, se torna aquilo que ela é, eu automaticamente tiro toda a pressão que eu posso colocar sobre ela. Júlia, por quê? Qual é a parte doentia da performance? Porque quando a performance ela se torna sobre aquilo que nós fazemos, dons, talentos, habilidades, sobre resultados, diploma, carreira, números, sucesso, quando se torna sobre isso, eu afinco a identidade dela em algo que não é quem ela é. Entendi. A partir do momento que ela deixar de executar, a partir do momento que ela deixar de performar, a partir do momento que ela deixar de poder, de fazer e ter grandes resultados e ter um grande sucesso, automaticamente, isso de modo, nas crianças dela, ela não tem mais valor. Por quê? Porque eu finquei a identidade dela naquilo que ela fazia e não em quem ela era. Então, hoje como mãe, o que é que eu quero fazer com a minha filha quando ela nascer? Eu quero ter a certeza que eu estou criando ela para ser humilde, para ser doce, para ser ambiciosa, para ser determinada, para ser perseverante, para ser apaixonada por Cristo. Por quê? Porque a gente acha que muitas vezes a gente tem que fazer coisas para ser. Eu tenho que fazer um grande evento para assim ser reconhecida. Eu tenho que fazer uma grande empresa para assim ter sucesso. Eu tenho que fazer isso para ser amada, para ser importante, para ser pertencente. E a gente não entende que é o contrário. Primeiro nós somos para depois nós fazermos. Se eu sou alguém perseverante, ambiciosa, se eu sou alguém que tem um caráter íntegro, se eu sou alguém que tem determinação, é impossível que eu não venha fazer coisas grandes. Se eu sou alguém que tem as características necessárias para o sucesso, é impossível que eu não venha a fazer coisas de sucesso. Só que a minha identidade não está naquilo que eu faço, está em quem eu sou. Porque, supondo que hoje eu me torne... Acontece estar repreendido, mas se acontecer alguma coisa na minha gravidez, eu não possa mais me levantar da cama e eu tenho que ficar até o final, até a hora do parto, deitado na cama. Se a minha identidade tivesse fixado naquilo que eu soubesse fazer, e se meus pais fizeram isso muito bem, mas se a minha identidade tivesse fixada naquilo que eu faço, na performance, no trabalho, nos resultados, no sucesso, nos eventos, nas palestras, nos seguidores, eu automaticamente, no momento que me torno impossibilitada por qualquer motivo de fazer isso, meu valor vai embora. Só que, se o meu valor está naquilo que eu sou, no meu caráter, na minha perseverança, na minha inteligência, na minha humildade, eu posso não estar fazendo nada, o meu valor não muda. Então, o meu objetivo como mãe é criar a Luísa para ser. Criar a Luísa para ser uma mulher extraordinária, para ser doce, para ser amável, para ser amorosa, para ser determinada, a ponto que ela saiba que ela não precisa fazer. Mas como ela é inevitável que você não faça. É a mesma coisa. O Michael Phelps, se você colocar ele numa piscina, ele vai nadar de modo extraordinário. Porque ele é essa pessoa, ele é o maior nadador do mundo. Ele foi criado para isso, ele foi treinado para isso. Por quê? Porque faz parte de quem ele é. Ele não precisa se esforçar, ele faz parte de quem ele é. Quando alguém tem um caráter inabalável, quando alguém tem as características necessárias, perseverança, humildade, disciplina, independente daquilo que se ela esteja fazendo ou não, quando ela tiver a oportunidade, tiver no momento certo para executar, ela vai fazer grandes coisas. Mas para isso ela precisa primeiro ter tudo que ela precisa ser, de modo muito bem fincado na identidade dela. E eu acredito que, como mãe, esse é o meu papel e essa é a minha missão. Criando um cenário, vou criar um cenário aqui. Vamos supor que você está comunicando agora para mães, tá? E mães que erraram justamente nisso, que depositaram o valor daquele filho naquilo que ela fazia, né? E agora? O que ela faz? O filho já está criado, o filho já está, às vezes, machucado com algumas coisas. Muito boa a pergunta. O que é que eu faço agora? A primeira coisa que o seu filho quer, provavelmente, quando acontece esses comportamentos, vai gerar dois extremos. Ou filhos que vão estar performando nada, ou filhos que vão estar performando o extremo. E por que eles fazem isso? Tudo que eles estão fazendo é ou querendo aprovação ou querendo atenção. Os filhos que performam demais, eles querem atenção.
Eles querem validação. Eles querem ser aplaudidos, reconhecidos, algo que, na cabeça deles, a vida inteira, eles fizeram, nunca foi suficiente. Tiravam 9 e o pai chegava e não era mais do que a sua obrigação. Se performavam muito bem, ganhavam um campeonatinho de natação, de luta, e chegava e falava assim, tá, mas parabéns, era o que eu esperava de você. Então, a vida inteira, eles precisaram performar para serem suficientes, para serem validados, para serem aplaudidos, só que nunca foi suficiente. Então, existe esse primeiro nível de comportamento, onde o filho está performando demais para receber o aplauso que ele nunca recebeu na infância. E o segundo patamar é quando o filho ele não vai performar como um ato de rebeldia. Por quê? Porque eu preciso chamar a atenção da minha mãe. Se eu fiz a vida inteira, tentei a minha infância, minha juventude, na minha adolescência inteira, performar para ter resultado e nunca tive, então eu vou fazer o oposto. Eu vou me rebelar, eu não vou fazer nada, eu não vou ter resultado, não vou trabalhar, não vou ganhar dinheiro, não vou fazer nada. Eu vou ficar na paralisia, porque talvez assim ela me note. Porque talvez assim, mas nota, como é que ela vai notar? Ela vai estar gritando com você, ela vai estar brava com você, mas ainda assim ele vai estar sendo notado. Muitas vezes o comportamento dos filhos, eles pendem para os extremos justamente por isso, porque eles entendem que é apenas nos extremos que eles conseguem a validação que eles nunca tiveram. E talvez se, por exemplo, você é uma mãe e você está falando assim, caraca, eu criei meu filho para aquilo que ele poderia fazer. Eu criei meu filho para aquilo que ele poderia executar e não para aquilo que ele era. Eu nunca valorizei ele por quem ele era e sempre por aquilo que ele fazia. O que eu faço agora? Você começa a validar ele. É tarde, talvez seja, mas é o caminho certo e o certo não tem hora para ser executado. Então, talvez seja tarde, mas ainda assim vale a pena tentar e você começa a validar e amar ele, como você nunca amou, não por aquilo que ele fazia, e sim por quem ele era. E como que eu faço isso? A validação é muito simples. Você chega para um elogio, o que é que você elogia numa pessoa? Quem ela é ou aquilo que ela faz? Uau. Meus pais nunca me elogiaram por aquilo que eu fazia. Meus pais sempre me elogiaram por aquilo que eu era. Nossa. Eu estudei numa escola muito pesada e eu nunca fui uma pessoa de exatas e eu estudava numa escola de pessoas muito inteligentes. E eu lembro de chegar frustrada e eu me sentia a pessoa mais burra do mundo. E eu chegava pro meu pai e falava, cara, que raiva! Por que eu não consigo tirar 10 em química? Por que eu não consigo tirar 10 em física? Por que eu não consigo desempenhar tão bem quanto os meus amigos? E nunca na vida eles me elogiaram, validaram, me reconheceram por aquilo que eu fazia. E sempre por quem eu era. E eles sempre reafirmaram, independente disso, você é inteligente, você é ambiciosa, só que a sua inteligência é diferente da deles. A sua inteligência é pro business, a sua inteligência é pra pessoa, a sua inteligência não é pra química e física. Então, eles sempre elogiaram e reconheceram em mim aquilo que eu era, e nunca aquilo que eu fazia. Absolutamente nunca. De modo que performar, pra mim, são um dos motivos porque eu nunca senti aquela pressão. Eu nunca senti que eu tinha que performar, eu nunca senti que eu tinha que ganhar dinheiro, eu nunca senti... Meus pais nunca falaram, tá, você tem que trabalhar e ganhar dinheiro. Nunca. E mesmo assim eu comecei a trabalhar com 16, 17 anos. Por quê? Porque eles desenvolveram em mim as habilidades que eu precisava ter desenvolvido para começar a trabalhar e ter resultado cedo. A perseverança, a disciplina, a ambição e não o vai trabalhar, vai. Cadê o resultado? Você não tá gerando resultado para mim. E isso é a coisa mais destruidora que um pai pode fazer para um filho.